Boa noite, amigos. Vamos começar na leitura do livro Mantras de Vida, Loester, que escreveu através do médium João Nunes Maia. Respeito todas as criaturas, credos e partidos políticos, mas tenho minha linha de conduta com a conduta do Cristo. No Livro dos Espíritos, a pergunta 707. É frequente que certos indivíduos sintam falta dos meios de subsistência, ainda quando a abundância os cerca. A que se deve atribuir isso? Ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que lhes cumpre. Depois e mais das vezes, devem-no a si mesmos. Busca e achará. Estas palavras não querem dizer que para achar o que deseja, basta que o homem olhe para a terra, mas que é preciso procurar, não com indolência e sim com ardor e perseverança, sem desanimar ante os obstáculos, que muito a miúde são simples meios de que se utiliza a providência para lhe experimentar a constância, a paciência e a firmeza. Aí temos uma nota de Kardec que explica bem isso aqui. Se é certo que a civilização multiplica as necessidades, também é certo que multiplica as fontes de trabalho e os meios de viver. É forçoso, porém, convir em que a tal respeito muito ainda falta fazer. Quando ela houver concluído a sua obra, ninguém deverá haver que possa queixar-se de lhe faltar o necessário, a não ser por sua própria culpa. A desgraça para muitos provém de enveredarem por uma senda diversa do que a natureza lhes traçou, e é então que lhes falece a inteligência para o bom êxito. Para todos há lugar ao sol, mas com a condição de que cada um ocupe o seu e não o dos outros. A natureza não pode ser responsável pelos defeitos da organização social, nem pelas consequências da ambição e do amor próprio. Seria preciso, entretanto, ser cego para não se reconhecer o progresso que, por esse lado, tem feito os povos mais adiantados, graças aos louváveis esforços que, juntas à filantropia e à ciência, não cessam de despender para melhorar a condição material dos homens, e, malgrado o crescimento incessante das populações, a insuficiência da produção se acha atenuada, pelo menos em grande parte, e os anos mais calamitosos do presente não se podem de modo algum comparar aos de outrora. A higiene pública, elemento tão essencial da força e da saúde, que muitos de nossos ascendentes não conheceram, é objeto de esclarecida solicitude. O infortúnio e o sofrimento encontram onde se refugiem. Por toda parte, a ciência contribui para acrescentar bem-estar. Pode-se dizer que já se chegou à perfeição? Não, certamente, mas o que já se fez deixa prever o que com perseverança se logrará conseguir, se o homem se mostrar bastante avisado para procurar a sua felicidade nas coisas positivas e sérias, e não em utopias que o levam a recuar em vez de fazê-lo avançar.
No livro Obras Póstumas, continuando no capítulo das aristocracias, nós demos uma definição, falamos de como começou, né, a aristocracia como o poder dos melhores, que primeiro eram os da autoridade, né? A primeira das aristocracias, foram os patriarcas. Depois veio a força bruta, e depois ele fala aqui da força da família, a autoridade que a família foi passando de pai para filho. Então vamos continuar. Para a conservação destes, era necessário lhes dessem o prestígio da legalidade. Ela então fez leis em seu próprio proveito, o que lhe era fácil, pois que ninguém mais as fazia. Como isto, entretanto, não bastasse, juntou aos privilégios o prestígio do direito divino, para torná-los respeitáveis e invioláveis. A fim de lhes assegurar o respeito das classes submetidas, que cada vez mais numerosas se faziam e mais difíceis de ser contidas, mesmo pela força, um único meio havia: impedi-las de ver claro isto, isto é, conservá-las na ignorância. Se a classe superior houvesse podido manter a classe inferior sem se ocupar com coisa alguma, teria governado facilmente durante longo tempo ainda. Mas como a segunda fosse obrigada a trabalhar para viver, e trabalhar tanto mais quanto mais espremida se achava, resultou que a necessidade de encontrar incessantemente novos recursos para lutar contra uma concorrência invasora, para procurar novos mercados para os produtos, lhe desenvolveu a inteligência e fez com que as próprias causas de que os da classe superior se serviam para trazê-la sujeita a esclarecessem. Não se patenteia aí o dedo da providência? A classe submetida viu com clareza as coisas, viu a fraca consistência que lhe opunham e, sentindo-se forte pelo número, aboliu os privilégios e proclamou a igualdade perante a lei. Esse princípio, no seio de alguns povos, marcou o fim do reinado da aristocracia de nascimento, que passou a ser apenas nominal e honorífica, porque já não confere direitos legais. Elevou-se então uma nova potência, a do dinheiro, porque com o dinheiro se dispõe dos homens e das coisas. Era um sol nascente diante do qual todos se inclinavam, como outrora se curvaram diante de um brasão. O que não se concedia ao título, concedia-se à riqueza, e a riqueza teve igualmente seus privilégios. Logo, porém, se aperceberam de que, para conseguir a riqueza, certa dose de inteligência era necessária, sendo necessária muita para herdá-la, e de que os descendentes são quase sempre mais hábeis em consumi-la do que em ganhá-la, do que os próprios meios de enriquecimento nem sempre são irreprocháveis, donde resultou ir o dinheiro perdendo pouco a pouco o seu prestígio moral e tender essa potência a ser substituída por outra, por uma aristocracia mais justa, a da inteligência, diante da qual todos podem se curvar sem se envilecerem, porque ela pertence tanto ao poder porque ela pertence tanto ao pobre quanto ao rico. Desculpe a gaguejação aí.
E assim, esse capítulo continua, mas vamos terminar hoje com algumas trovinhas da poesia Jornada de Luz, na Jornada da Luz, é de Casimiro Cunha. No caminho de fé viva, sob a luz que nos governa, não deixes de entesourar as bênçãos da vida eterna. Toda fortuna terrena em grandes teres e bens começa devagarinho em diminutos vinténs. Um sorriso de bondade no espinheiro da aflição descobre fontes sublimes de paz e consolação.